Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e aqui no canal Que História é Essa? Hoje eu trouxe um vídeo para vocês sobre um assunto que mexe bastante com o debate político hoje em dia, que é a respeito das diferenças entre esquerda e direita, mas mais em especial sobre o que é a direita, o que é a nova direita que está ganhando cada vez mais força no Brasil. Então acompanhe aqui após a vinheta para saber mais sobre esse assunto. Bom, primeiro de tudo, como eu falei na introdução, a gente vai falar sobre a diferença entre esquerda e direita para então localizar o que é essa nova direita, o que é esse movimento de pessoas que se identificam com essa vertente política. Eu não vou fazer aqui uma análise calcada em fatores muito históricos e políticos bem localizados. Por exemplo, eu não vou falar de toda a história de como se construíram essas ideias. Eu posso até mencionar uma coisa ou outra, mas a ideia é expor o senso comum, ou seja, coisas que as pessoas olham e falam: ah, isso aqui é de direita, ah, isso aqui é de esquerda. Então coisas que estão cristalizadas na mente das pessoas quando elas pensam: eu vou votar num político de esquerda porque ele defende isso, isso e isso. Ou eu vou votar num político de direita porque ele defende isso, isso e isso. É uma coisa que varia ao longo do tempo e também ao longo dos países, Cada país vai ter uma noção diferente. Eu tô falando do senso comum brasileiro, E basicamente a diferença entre direita e esquerda, ela vai trabalhar com alguns opostos, até por isso que você tem essa posição, assim, linear. Nem sempre é tão simples, Mas é um jeito de se compreender que eu vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, eu vou colocar uma imagem aqui para ver se ajuda a ilustrar. A direita clássica, por assim dizer, na concepção, é aquela direita mais individualista, tanto no seu sentido pejorativo quanto positivo. Pejorativo porque ela vai ignorar o contexto geral e vai falar sobre o que acontece com o indivíduo. Então, um cara de direita quer saber o que o governo pode fazer sobre ele, indivíduo e específico, Qual é a situação dele. E mais, ele vai querer uma política em que ninguém possa falar em nome dele. Então não tem movimentos coletivistas, não tem uma classe, não tem um sindicato, não vai ter o movimento negro, por exemplo, o movimento feminista, é o indivíduo Wellington, é o indivíduo Ana e assim por diante. Cada indivíduo tem suas características e ele deve ser tratado na sua particularidade. Então ele vai falar de direitos individuais, é um movimento que lida com o indivíduo. Já a esquerda, ela lida com lutas coletivistas, Então você vai ter um movimento classista dos trabalhadores, geralmente esse é a grande identidade da esquerda, Onde a luta, ela só é coletiva, então você vai sempre trabalhar com comparativos, Qual é o crescimento geral? A desigualdade, ela tá grande ou pequena? Enquanto a direita vai falar: não, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Se esse indivíduo específico está passando fome, a gente pode lidar com ele, e assim por diante. Não é lidar com a distribuição de riqueza. E quando a gente está falando de desigualdade, a gente está falando de uma relação, Você só é desigual se você tem alguma coisa para comparar. Agora dá para ser pobre sozinho, Porque você está passando fome e não importa se todo mundo está passando fome ou se tem alguém muito rico ou não. Você é pobre, ponto, Então a direita e a esquerda vai ter essa diferença. Um é a luta individual e o outro é a luta coletiva. Descendo um pouco nos comparativos. Nós temos a questão de qual sistema econômico é melhor. Tradicionalmente, a esquerda vai apontar para um sistema socialista, vamos dizer uma esquerda pura, e uma esquerda socialista marxista, Porque tem vários socialismos, Tudo que é divisão, uma sociedade mais planificada, a gente pode falar em uma espécie de socialismo, mas a esquerda, tradicionalmente, é a esquerda socialista marxista, que vê a luta de classes, ou seja, a luta entre aqueles que controlam as coisas, a burguesia, e aqueles que não têm as coisas e têm que trabalhar para esses, Bem resumidamente, burguesia e proletariado. Então essa esquerda marxista, ela vai acreditar que o sistema capitalista ele é inerentemente errado, ou seja, não dá para consertar o capitalismo. Ele é falho e ele precisa ser substituído. Já a direita vai acreditar que o sistema capitalista ou ele é o ideal e mais perfeito, ou ele é a melhor coisa que nós temos e não nos podemos desfazer dele. Então a direita vai apoiar o sistema econômico atual e a esquerda vai atacá-lo. Então, de novo, oposições, Descendo um pouco mais nas comparações, a gente pode falar que uma direita tradicional, ou pelo menos no senso comum, ela defende uma unidade moral, ou seja, existe um valor ético e moral que é superior aos demais, nem que seja em uma escala mundial ou mesmo num país. Por exemplo, vai se dizer uma direita tradicional que o Brasil é um país católico, então os valores católicos, os valores cristãos devem nortear
toda a política. E é possível tolerar sim outras religiões, por exemplo, mas o governo vai tomar decisões com base nessa maioria moral, de alguma forma superior aos demais. Porque na visão de direita, das duas uma, ou realmente essa moral é superior, ou é impossível você manter uma sociedade estável e sem conflitos se você quiser abraçar todas as ideias, por assim dizer, entendeu? Então a ideia é de uma unidade, enquanto a esquerda vai abraçar uma diversidade, o que a gente chama de multiculturalismo, né? Então é a esquerda que vai falar, por exemplo, de islamofobia, de que sim, existem aquelas práticas terroristas associadas ao Islã, mas que é preciso congregar essas civilizações, enquanto a direita vai falar, há muito choque entre essas culturas e é difícil que elas vivam juntas, né? Não é que a direita prega necessariamente a perseguição, ela vai dizer que esse convívio não é possível, porque a unidade civilizacional é mais forte do que as outras coisas. Já a esquerda vai falar, não importa os costumes, não importa a religião, o que importa é o sistema econômico, que deve ser socialista, etc. Então todas as culturas devem se unir. É uma questão multiculturalista, como eu falei. Unidade civilizacional, geralmente católica, unidade moral, uma coisa só, um valor só, enquanto a esquerda preza pela pluralidade, multiculturalismo, tá? E por fim, chegamos às pautas. Essas pautas elas são contraditórias, tá? Porque são debates que você pode se dividir. E é nessa hora que você pode detectar muita gente que você vai achar que é em cima do muro. Porque são pautas que juntas, elas vão dizer isso é esquerda, isso é direita, mas você pode pegar um pouco de cada. Calma, eu vou chegar nelas. São 3 pautas bomba, por assim dizer. Legalização das drogas, legalização do aborto e a questão armamentista. São 3 causas, certo? Tem filosofias e ciência, um monte de coisa em volta delas, mas geralmente a direita, e aí por vários fatores, aí não tem muito como explicar como os outros fatores, né? A direita vai defender que as pessoas têm o direito de se armar, certo? É um político de direita tradicional vai ter isso. Ele vai defender um controle rígido das drogas, geralmente, como eu falei, varia, e vai defender que o aborto não seja permitido ou só permitido na última das questões, tá? Já a esquerda é o oposto. Controle das armas, ao contrário da direita que defende a sua disseminação. A legalização do aborto, porque o aborto acontece na visão da esquerda de qualquer forma, então é necessário garantir uma escolha segura para essas mulheres. E a legalização das drogas também. Aquele mesmo princípio, as pessoas vão fazer de qualquer forma, o que não é um argumento muito bom, né? Porque se fosse assim, as pessoas matam de qualquer forma, então vamos deixar as pessoas matarem. É uma questão de se isso é benéfico ou não para a sociedade, né? Então é isso que é discutido. Então, são esses 2 polos. Só que tem um problema. A esquerda, ela tinha uma unidade. Você tinha vários partidos de esquerda que defendiam todos esses pontos que eu coloquei para a esquerda. Enquanto a direita, não. Não tinha nenhum partido que, na concepção do brasileiro comum, era totalmente de direita, perdão. Porque como vocês podem ver, essas ideias da direita, elas são um pouco contraditórias. E eu vou explicar para vocês o que acontecia. Tinham outras 2 direitas antes de chegar nessa direita puro sangue, por assim dizer, que chegou agora ao poder com o Bolsonaro e seus apoiadores. Primeiro você tinha a direita nacionalista, e a gente volta lá para aquela tabelinha. Lembra que o primeiro fator da direita é a liberdade individual? Então, a direita nacionalista, ela defende a liberdade individual, mas tem que levar em consideração o interesse do Estado, o interesse nacional, como foi a ditadura militar, por exemplo, no Brasil. Então, quando eu falo de direita nacionalista, eu estou falando da ditadura em específico. E aí no meu gráfico, eu vou colocar aqui para vocês, em vez de vermelho vai estar em roxo, que é uma mistura de azul e vermelho, por assim dizer. Não cai muito no gosto da direita essa defesa da liberdade condicionada ao Estado, né? Então até tem gente babaca, gente idiota, e qualquer um que fala isso, eu posso dizer sem sombra de dúvida, é uma pessoa imbecil que não sabe estudar, que vai falar que a direita brasileira ela é de esquerda. Ela não é. Mas ela tem esse problema, ela é uma direita contaminada, por assim dizer, do que deveria ser o senso comum, né? Então essas pessoas imbecis, elas vão olhar para isso e vão achar, é de esquerda, mas não, é que ela tende um pouco, né? Como eu disse, é um espectro. Ela é de direita, defende a liberdade individual, você tem a defesa das liberdades individuais na ditadura militar, por exemplo, desde que não ofenda o interesse nacional. Então o capitalista padrão ali da ditadura militar, o cara cresceu muito. O país cresceu muito durante um certo período. O capitalista brasileiro das empresas lá cresceu, mas a desigualdade acabou crescendo durante a ditadura, por exemplo. O investidor estrangeiro também teve dificuldade de entrar no país porque tinha muito protecionismo, porque tinha essa questão do interesse nacional
que afetavam o indivíduo que queria lucrar com relações com outros países, que não fossem os Estados Unidos, por exemplo, né? Então tinha esse problema. Descendo ali na tabela, né, a questão da defesa do capitalismo. De novo, aqui no Brasil, a gente tinha um desenvolvimentismo. Mesmo os militares abrindo um pouco mais do que era o Brasil na época do João Goulart, que o João Goulart tinha umas medidas bastante tendentes a fechar o país, eles abriram o país para o capital, para investimento do capital estrangeiro, com as SUMOCs, né, com as instruções lá no Ministério da Fazenda, isso já desde antes, né, de chegarem ao poder. Mas, ainda assim, era um capitalismo que queria colocar o Brasil, queria acelerar o crescimento do país. Então havia uma intervenção, era um capitalismo imperfeito. Então, de novo, é contaminado, é uma direita que não é pura ainda. Cadê a defesa do capitalismo, né? Se o capitalismo ele é bom, por que ele precisa ser tão remediado quanto foi pela direita nacionalista? E por fim chegam os outros dois fatores. Na questão da defesa de uma unidade civilizacional, ditadura militar defendeu, claro, se uniu à Igreja Católica, você teve a marcha pela família e pela liberdade antes do golpe, né, de 64, golpe, certo? E também aquelas outras três pautas, controle de armas, sem problemas, contra o aborto, sem problemas, e contra as drogas, sem problemas. Então a gente tinha uma direita nacionalista que tinha de 4 pautas, por assim dizer, na minha concepção, pode ter várias, né? Ela defendia 2 e as outras 2 defendia mais ou menos, então era uma direita que não passava no teste. Quando a gente vai chegar na década de 90, vai aparecer uma outra direita no Brasil, que é a direita liberal, que é uma direita que vai criar abertura do capital, né? Então a gente volta lá para aqueles 4 fatores, né? Liberdade individual. Ok, essa direita liberal defende totalmente a liberdade do indivíduo. Então, ponto, totalmente de direita. Capitalismo como o melhor sistema. 100%. Você viu o Collor, por exemplo, ele queria abrir totalmente o país, né? Ele fez várias reformas nesse sentido, acabou com algumas estatais, desburocratizou o Estado, né? Teve até uma crítica dele estar fazendo um alinhamento muito fácil com os Estados Unidos. O Fernando Henrique, até inclusive, ele acabou voltando um pouco atrás nessa abertura do Collor, criando algumas agências reguladoras, por exemplo, no processo de estatização. Mas a gente tem 2 de 4 já e fala, pô, agora eles conseguem. E aí chega um pouco mais embaixo, onde as pessoas imbecis vão começar a fazer besteira de novo e falar coisas que elas não sabem. Por exemplo, chega a direita liberal, quando ela vai falar de pautas identitárias, quando ela vai falar de multiculturalismo, o liberal, ele defende a mesma pauta que a esquerda marxista. Eles são multiculturalistas, que para eles, desde que haja livre trocas entre as pessoas, não importa a nacionalidade, não importa a religião. Para o liberal, o mercado ele acaba regulando as relações sociais, então não tem nenhuma vantagem em você dizer que existe apenas uma civilização, uma nacionalidade. Então o liberal e a esquerda marxista, os dois são bem unidos nessa pauta, então eu vou colocar até aqui como uma manchinha vermelha, por assim dizer. Vai até ter gente idiota, como eu falei pra vocês, e desculpa eu pesar na linguagem, mas é que isso me irrita profundamente, que é um erro conceitual grave. Que vai falar que essa direita liberal, por exemplo, é de esquerda, que o Fernando Henrique é de esquerda, e todo tipo de asneira, assim. Assim como tem gente de esquerda que vai falar que o Lula é de direita só porque ele fez acordo com o sistema financeiro, enfim. Mas a direita liberal, ela tem esse ponto em comum com a esquerda. E descendo nas pautas, essa direita liberal, ela é a favor do armamentismo, só que, como ela defende a liberdade do indivíduo, muitas vezes a direita liberal vai defender a pauta do aborto e da legalização das drogas. Porque é no sentido de que eles não têm esse juízo moral. Ele vai dizer que o corpo dele é ele que manda no próprio corpo. Então, por exemplo, na interrupção da gestação, a mãe, quando ela está gestando o bebê, ela está infundindo recursos para aquela criança. Tudo bem, ela é a única que pode fazer isso, mas é um desgaste para o corpo dela. Então ela tem o direito de interromper essa gestação quando ela quiser. Seria mais ou menos essa ideia. Ou pelo menos incentivar que ela faça isso, pelo menos no começo da gestação, né? Você regula essa atividade e estimula aquelas mães que estão mais avançadas a não fazerem. Ou mesmo a mãe que começou e vai conversar, todo país que legaliza o aborto, você tem toda uma campanha de dissuasão. Você conversa com a mulher, oferece outras alternativas, porque é um processo bastante violento, né? Mas o liberal, normalmente, ele tem essa manchinha vermelha, por assim dizer, que eu vou deixar na minha ilustração. Ele defende pautas caras à esquerda marxista, de novo, né? Então você não tinha nenhuma direita que defendesse todas aquelas pautas do senso comum, porque é de senso comum. Ao contrário da esquerda que tinha uma ideologia, no caso, o socialismo, o marxismo, não tinha uma ideologia, uma coisa que você pudesse chamar a direita brasileira. Mas aí apareceu.
que é a direita conservadora. De alguma forma, eles conseguiram unir todos esses polos que as pessoas sentiam que era certo, mas não tinham um jeito de manifestar. Pelo menos não no Brasil. O conservadorismo em outros países, ele é bem tradicional, né? Conservadores tradicionais é quase uma repetição, né, desnecessária. Mas sim, na Inglaterra você tem um movimento conservador muito bem constituído. Nos Estados Unidos você tinha, né, até o Trump chegar e realmente bagunçar um pouco, né, porque, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas tem um movimento conservador forte em outros países. Aqui no Brasil a gente não tinha. E o Bolsonaro, que não é nem de longe a melhor pessoa para encampar esse tipo de debate como um defensor de uma nova ideia, porque ele é um imbecil também, ele acabou sendo o cara que estava lá. Os defensores dele sabem que o Bolsonaro ele é uma pessoa instável e completamente incapaz de exercer o poder. Pessoas espertas pelo menos sabem. Mas, em torno de si, ele tem as ideias da direita de verdade, por assim dizer. Ele tem os assessores, ele tem alguns ministros, ele tem uma base de deputados bastante sólida, que ele faz questão de derrubar a todo momento, mas está lá, que são as 4 ideias puras. Liberdade individual, sem nenhuma concessão, sem interesse nacional, sem nada, né? Defesa do capitalismo, 100%, somos liberais. Unidade civilizacional, sim, somos liberais, o único limite é a fé católica. A única coisa que impede o relativismo para eles, que é essa questão de você poder dizer, ficar perguntando, né? Mas por que matar é errado? Por que o aborto é errado? É você ter um conjunto de valores que não muda ao longo do tempo, que é o que mais ou menos o Olavo de Carvalho defende, entre as besteiras que ele fala, que é um tal de perennialismo. Você tem uma coisa que norteia a existência. Você tem algo da nossa experiência que é impossível de relativizar, né? Você não pode ficar falando que os seus sentidos enganam, que nada é certo, que a vida você está sempre a esmo. Não, existe um referencial, e esse referencial seria o pacto com Deus, sei lá, a Bíblia, os 10 mandamentos, o livro sagrado. Então existe um norte, certo? Os indivíduos são livres por quê? Livre-arbítrio, como está na Bíblia, né? O capitalismo é o melhor sistema por quê? Livres trocas, né? E por que a igreja, a civilização deve se unir em torno de uma ideia só? Porque a revelação foi feita diante dos homens. A Constituição não é mais mais importante, porque o verdadeiro pacto feito com os homens são os 10 mandamentos, é a Bíblia, é Deus ter sacrificado o seu filho, né? E aqui parece um padre pregando, mas é para você entender um pouco de como essas coisas estão bem unidas. É impossível você separar a religião e a moral cristã dessa nova direita. Essa é a questão complicada. Quando você tenta debater isso, está tão entranhado que não vai sair. Você não tira essa ideia porque está no coração da ideologia da direita conservadora. Eles são fanáticos na pura acepção do termo, de que eles estão no centro da ideologia. Eles estão realmente seguindo isso como um manual. E não é uma denúncia, é uma explicação da ideia. E se você pesquisar, você vai ver que eu estou certo. Quando você vê, por exemplo, o Olavo de Carvalho falando de história, ele vai falar que o episódio de história mais significativo do século XX são as 3 revelações de Fátima, um episódio religioso, em que ela menciona que existe um perigo vindo do leste, que se, enfim, não for feito algo com a Rússia, e era bem em 1917, na época da Revolução Russa, os maus exemplos serão espalhados para o resto do mundo. Então ele trata um evento religioso, um evento na linha de uma religião, como um evento histórico, capaz de influenciar toda uma escola de pensamento. E isso está entranhado na ideologia deles. Não adianta você querer tirar isso e falar, se a gente tirar os fanáticos religiosos, se a gente tirar essa parte religiosa, dá para salvar essa direita. Não, essa direita puro sangue é isso sem tirar nem pôr. E é por isso que você desce naquela pauta, né? Os liberais tinham esse medo de regular, né? Os militares, eles regulavam essa questão da vida porque eles não queriam mexer nessa pauta. Agora, esses conservadores, eles acreditam que esses 3 pontos, o armamentismo, a questão do aborto e a questão da legalização das drogas, são bem caras aos valores deixados pelo livro sagrado. Até o armamentismo, você vai encontrar passagens e passagens da Bíblia que vai falar que até Jesus aceitava que os seus discípulos andassem armados na Galileia. Tem uma parte lá de leva a tua espada e não sei o que lá, né? A questão do chicote também brandido por Jesus lá no templo dos mercadores. Então eles têm toda essa excepção. Até mesmo os anarcocapitalistas, esse pessoal que acha que o Estado é errado. Para eles toda a instituição é corrupta, exceto a Igreja Católica.
Então você consegue imaginar, por exemplo, como eles vão aceitar qualquer coisa que o presidente Bolsonaro fala, porque ele é o referencial da liderança e todas as outras instituições são passíveis de corrupção. Imprensa pode ser comprada por alguém, universidades pode ser corrompida por professores de uma má ideologia. O Estado pode ser parasitado por burocratas. A lei não é confiável porque ela não veio de Deus. Agora a Bíblia e o líder, esses são confiáveis. A Igreja Católica Apostólica Romana, essa é confiável. E essa é a nova direita. É essa salada que foi feita. E se você não acredita, vai atrás dos canais. Leia um pouco lá do Olavo de Carvalho, você vai ver esses elementos jogados ali. Vai um pouco no canal do Brasil Paralelo, você vai ver esses canais, esses elementos jogados aí. Um canal que eu gosto porque ele é bastante explícito, ele não esconde essas ideias, é o Lobo Conservador. Tá tudo lá, você vai encontrar, né? É um jovem falando, ele tem os vídeos, assim como eu, né? Eu tenho 30 anos. E você vai ver como pensam essas pessoas. E a minha intenção, novamente, não é fazer uma denúncia, é expor essa argumentação. Veja que eu não chamo de idiota, por exemplo, eles. Eu chamo de idiota quem vai querer confundir as coisas. Falar que tudo que veio antes não era mais direita e agora é a única direita possível. Essas pessoas são imbecis, claro. Eu só tô falando que existem vários tipos de direita e agora nós estamos na direita conservadora. E esse é, por assim dizer, o inimigo a ser batido. Por assim dizer, não. É porque eu sou de esquerda, é claro. E se você for de direita, eu acredito que você vai querer defender esse governo. Mas pelo menos saiba o que você está defendendo. Não vai defender uma causa que você não tem nem ideia como funciona. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Luiz, professor de História, como lhes falei. E qualquer dúvida, comentário, se você não acredita, se você não concorda, deixe aqui embaixo. Se inscreva no canal se gostou, deixe seu curtir e até a próxima.